dia. Nós vamos continuar o nosso culto, nossa conversa, nosso estudo a respeito da revelação de Deus, a respeito do amor de Deus, da maneira como Deus, desde Adão, esteve se falando, se mostrando, se revelando ao ser humano, né? A gente vai continuar conversando isso. E o que é que a gente tem conversado? A gente tem lembrado que desde Adão até a última pessoa que nascer, Deus vai estar se revelando a mesma coisa. A Bíblia diz, e é verdade, que em Deus não há mudança. Deus não muda. A mesma coisa que ele sempre disse desde Adão é o que ele nos diz hoje, é o que ele sempre vai dizer a respeito dele, a respeito do seu amor, a respeito do seu interesse em salvar o maior número possível de pessoas, tá bom? E onde é que a gente entende basicamente isso? Jesus. Então, Jesus é a grande revelação sobre essa revelação de Deus. Tudo que é coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, é de Deus. É do ensino de Deus, é da revelação de Deus. Tudo que não é coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, não é da revelação de Deus, né? Pode ser quem for que tenha falado, não é da revelação de Deus. Por quê? Porque Jesus é o que a Bíblia chama de pedra de esquina, é a chamada pedra angular. É aquela pedra que determina tudo sobre aquele prédio que vai ser construído. Entendeu? Então, você vai entender a vontade de Deus por Jesus. Tudo que é coerente com ele é de Deus. Tudo que não for coerente com ele não é de Deus. Vamos dar um exemplo? Né? Por exemplo, Davi chega e diz assim: Senhor, humilha, destrói, extermina os meus inimigos. Isso não é de Deus. Não é coerente com Jesus. Jesus diz para amar e ser bênção para as pessoas. Então é totalmente ao contrário. Não é de Deus. É do coração de Davi, é da limitação humana, aquela vontade que a gente tem de controlar Deus para ele fazer a vontade da gente contra os outros, né? É o momento de queda de Davi. Quem não tem, não é? Quem não tem essas coisas, mas não é de Deus. Tá bom? Muito bem. É nisso que a gente está trabalhando os salmos. Até agora, nós encontramos 2 salmos que são totalmente coerentes com Jesus. Salmo 19, Salmo 23. E encontramos o pior de todos. Quer dizer, o pior, o mais incoerente com Jesus, que é esse 44 que nós estamos estudando. Já vimos a primeira parte e agora a gente vai para a segunda parte, tá? Vamos ver aqui como é que o salmista, a oração do salmista, né, em relação a Deus e a vontade do salmista querendo usar Deus para prejudicar, para envergonhar, humilhar aqueles que ele considerava inimigos. Povos vizinhos a Israel que ele queria que Deus humilhasse. Parece que não mudaram nada, continua o mesmo, né? Continua o mesmo, não mudaram nada de lá para cá. Veja que o ser humano, quem é o ser humano, né? Muito bem, então vamos ver aqui, já vimos a primeira parte, versículo de 1 a 9, agora a gente vem aqui para a segunda parte, que é o versículo 10 até o versículo 18. Veja só, o título que é atribuído pelos tradutores é apelo por auxílio divino. Não é apelo para auxílio, não. Isso aí é conversa. O salmista está querendo que Deus pessoalmente vá destruir os inimigos. Não é nada de auxílio divino. Ele está dizendo, Senhor, é para tu destruir, né, os nossos inimigos. Né? É uma coisa terrível. Nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus. E o título que está no original, que vem do original, diz Instrução para o Regente dos Filhos de Coré. Tá bom? Esse é o título original. Versículo 10, então, diz assim:
Tu nos fazes fugir do adversário. Presta só atenção no tanto de humano, carnal, maligno na palavra do salmista. Tá bom? Veja só. Tu nos fazes fugir, Senhor, né, do adversário. E aqueles que nos odeiam saqueiam de nós para si. É tu que estás deixando isto. Versículo 11. Tu nos entregas como ovelhas para serem comidas e nos espalhas entre as nações. É tu que estás fazendo isso, Senhor. Versículo 12. Tu vendes a teu povo ao preço de nada e não aumentas o seu valor. É tu, Senhor, que está fazendo isso com a gente. Não é a nossa maldade, não. Não é o nosso pecado. Não é a nossa prepotência, não. Tu, Senhor, é que estás fazendo isso com a gente. Versículo 13. Tu nos pões como humilhação por nossos vizinhos, como escárnio e zombaria pelos que estão ao redor de nós. Tu nos pões como provérbio de escárnio entre as nações, como balançar de cabeça entre os povos. Minha humilhação está o dia todo diante de mim, e a vergonha cobre o meu rosto. Pela voz do adversário e do que insulta, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto veio sobre nós, porém não nos esquecemos de ti, nem traímos o teu pacto. Nosso coração não se voltou para trás, nem nossos passos desviarem de teu caminho. Olha só, Senhor, é a oração do salmista. Olha só, Senhor, tu estás fazendo isso com a gente. Tu estás falhando com a gente, mas a gente não está falhando contigo. Nós somos fiéis. Tu não está sendo fiel, não. Mas nós somos fiéis contigo. Carne pura. Não conhece Jesus, não conhece Deus. Se conhecesse o Deus que Jesus pregou, ele teria vergonha até de pensar nesse tipo de coisa que ele está falando aí. Ele está falando para Deus. Vamos analisar então o texto. Entre as incoerências com Jesus, o pior de todos os salmos em relação à incoerência com Jesus está aqui. Então vamos ver. Versículo 10. Senhor, tens deixado nossos inimigos agirem contra nós. O salmista está reclamando porque Deus tem deixado os inimigos fazerem contra Israel o que o salmista gostaria de que Israel fizesse contra os inimigos. Veja só, o que é que Israel hoje, esquece aquela época, hoje, o que é que Israel está fazendo com os seus vizinhos? Entendeu? Ele está dizendo que Deus fizesse com os vizinhos, né, exatamente o que Israel hoje está fazendo contra os vizinhos. Matar, perseguir, assustar, ameaçar, essa coisa toda. O mesmo espírito. Nada a ver com Deus. É por isso que Jesus disse, vocês não são filhos de Deus, não. Vocês são filhos do diabo. Jesus que disse. Tem nada a ver comigo não, tá? Só estou repetindo. Jesus disse para eles, na cara deles. Versículo 11 e 12. Senhor, tu nos entregas e nos vende para os nossos inimigos, a preço de banana. A prepotência do salmista é tão grande que quando não acontece o que ele quer contra seus considerados inimigos, ele afirma que é Deus sendo falso com seu povo. Deus, para ele, só está com Israel quando este está esmagando a vizinhança, quando está matando a vizinhança. Aí sim Deus está com a gente. E usando o nome de Deus para com esta carnificina genocida que fazem até hoje. Eles reclamam do Holocausto, mas eles provocam o Holocausto
na vizinhança onde estão hoje. Jesus tinha razão. Não são filhos de Deus. Versículo 13 e 14. Senhor, tu tens nos humilhado diante dos nossos inimigos. Visão própria de joio, de carnal, que se aproxima de Deus para usufruir do poder de Deus em seu favor. Gente que quer manipular Deus, seu poder, para beneficiar seus interesses pessoais. O salmista, filhos de Coré. Lembrando que o de Coré quer dizer escrito por eles, ou alguém escreveu por ordem deles, ou alguém escreveu como se fosse eles, ou alguém escreveu sobre eles, tá bom? Então, lembrando desse aspecto. Versículo 15. Senhor, tenho tido vergonha de confiar e dizer a todo mundo que acredito em ti. Isso é próprio de gente que pensa que o Senhor tem o mesmo espírito mesquinho que o seu, o mesmo espírito violento e desalmado que o seu. Gente que gosta de ameaçar os outros como quem tem o poder de Deus a seu dispor. Fica envergonhado, pois Deus nunca cai nisto, pois Deus ama todos os envolvidos igualmente. Esse é o Deus de Jesus. Versículo 17 e 18. É a quinta incoerência. Senhor, mesmo tu fazendo isto contra nós, nunca te traímos. Nunca deixamos de esperar e confiar em ti. Isso é chamar Deus de traidor. Pior que o povo de Israel, ele está dizendo que, embora Deus esteja entregando eles aos inimigos, por não fazer a vontade deles em destruir e passar por cima dos inimigos pela parte deles, continuam fiéis, sem nenhuma intenção de trair a Deus, como Deus tem feito com eles, né? Isso é joio puro, querer Deus para seus propósitos carnais, totalmente contrários a Deus e suas vontades. Chegou ao ponto de dizer que Deus estava traindo eles. Carne pura, joio, nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus. Totalmente. Esse aqui é o salmo extremo de incoerência com Jesus. Os outros são incoerentes, mas esse aqui é a mãe de todos os salmos incoerentes com Jesus. E a gente usa isso aí para adorar a Deus, tá? A gente usa a ofensa a Deus para adorar a Deus. Nós somos crianças mesmo, criancinhas tolas, imbecis, nós somos. E Deus tem muita paciência e muita misericórdia conosco. Muito bem.